Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje recebendo em nosso estúdio o vereador Pedro Souza, o vereador mais jovem da cidade atualmente, né? A quem eu já de imediato agradeço por ter aceito o convite, Pedro. Espero que você se sinta à vontade, se sinta em casa aqui, porque a ideia é fazer um bate-papo, falar um pouco de você, dos seus planos, da política de Mariana e de outras coisinhas que vem acontecendo por aí. Então eu te dou as boas-vindas e reforço o agradecimento por você ter aceito o nosso convite. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Já cumprimento a toda a equipe da Agência Primaz de Comunicação, na sua pessoa. Bom, satisfação muito grande poder estar aqui novamente, né? Em 22 nós tivemos essa conversa também, quando a gente assumiu, e hoje poder estar aqui novamente para poder falar um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho da nossa trajetória, sem dúvidas é muito gratificante, principalmente se tratando da Agência Primaz de Comunicação, essa agência tão conceituada na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado por suas palavras e, como você disse, né? Quando você teve aquele breve período assumindo a Câmara lá em 22, nós tivemos uma conversa. Sim. E eu vou pedir que você resgate algumas coisas que a gente falou ali, porque pode ser que muita gente não tenha tido acesso, né? Uhum. Então, assim, como a gente sempre fala aqui, a gente gosta de começar pelo começo. Então, gostaria que você me falasse um pouquinho de quem é Pedro Souza, de onde o Pedro veio, como foi a sua infância, suas raízes familiares, estudos. Dá um contexto aqui antes do Pedro, antes da gente falar do Pedro agente político em Mariana, mas o Pedro como pessoa. Bom, o Pedro Souza, na verdade o Pedro Henrique da Paixão Souza, ele é um jovem comum, né? Hoje não mais tão jovem, né? Já passou dos 30, de acordo com o ECA, a juventude é de 15 a 29, né? Já estou com 35, então não tão jovem mais, mas jovem na política, né? Mas antes do jovem político, né? Venho de uma família trabalhadora, e aqui da cidade de Mariana, uma infância no Barro Preto, né? Cresci, sou marianense natural, e cresci no Barro Preto, e onde cultuei, né, minhas amizades e as nossas relações. Pedro Souza é motorista de profissão, né? Eu sempre digo que eu estou na política, estou no cargo de vereador, é importante a gente ressaltar isso, né? Porque muitas vezes cria-se aquela imagem, né, de eu sou, não sou, eu estou como vereador, né? Estava como secretário, inclusive você sabe disso, né, Luiz? E o Pedro Souza é casado, pai de 3 crianças, né? A Laura, a Lavínia e o Manuel, e casado com a Maíra, filho da Sônia e do Manuel. O Pedro Souza é mais um que tem vontade de transformar as realidades através da política, né? Venho da mineração também, inclusive, como eu disse na entrevista em 2022, venho do movimento hip hop também, do movimento social, venho da mineração e tive a oportunidade no setor público após o rompimento da barragem em 2015. Foi quando eu tive o primeiro contato com esse universo de serviço público na cidade de Mariana. Ali que eu conheci esse universo, vi que era possível, né, estar neste local, estar nesse lugar, e através da Secretaria de Ação Social, onde eu comecei a trabalhar na parte de juventude, eu tive ainda mais esse gás, né, e senti mais ainda essa vontade de ir mais além do que estar servindo na prefeitura. Foi quando bateu esse interesse de entrar na política de Mariana. Mas aí, isso foi a oportunidade, mas a motivação e o interesse vem de casa, né? Vem de casa. Como eu te disse, em 22, meu pai foi candidato, né, a vereador salvo engano agora, 2005, não lembro agora o ano, mas perdeu as eleições, né? Até porque as eleições, eu acredito que ainda as eleições elas são muito difíceis, mas no passado era pior ainda, né? Porque você não se tinha, por exemplo, uma rede social, né, para a pessoa se apresentar, e o contato era aquele corpo a corpo. Infelizmente, as desvantagens eram muito maiores. E aí, a minha mãe, ela sempre foi muito politizada. Minha mãe, ela sempre foi muito politizada. Minha mãe, ela estudou, ela tem curso superior, e inclusive uma raridade, né, para as mulheres com a idade dela, e naquele período onde as coisas eram muito mais difíceis do que hoje, né? E ela sempre trabalhou muito essa coisa da política, da cidadania na minha cabeça, na cabeça da minha irmã também. Sobre essa coisa do pertencimento, de ser quem nós somos, de onde viemos, né? De pessoas
pretas, trabalhadoras, né, da história, de toda a nossa história, da ancestralidade, aquela coisa toda. Então essa motivação ela surge também a partir dali, de dentro de casa, mas também dos movimentos, igual eu te falei, né, do próprio movimento hip hop, do movimento social, dos grupos de jovem da igreja também, né? Então ela é um misto de motivação aí, vamos dizer assim. Você continua, primeiro vamos pegar você continua ainda com a atuação no movimento religioso, na esfera religiosa? Hoje eu faço parte da minha paróquia, né? Eu sou do grupo de liturgia da paróquia Sagrado Coração de Jesus, fazia parte do movimento Renovação Carismática. E aí, a paróquia é aquela igrejinha ali no final da Isso, ali é a Capela de Santa Cruz. Isso, mas a Igreja da Colina também engloba a nossa paróquia. Isso. Eu sou do grupo de liturgia, né? Eu fazia parte também da Renovação Carismática, mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu não dava mais não consegui conciliar o horário, né? Então acabei me afastando bastante, mas tenho um respeito enorme, um carinho muito grande também. Você já concluiu a faculdade? Concluí, eu sou formado em recursos humanos. Gestão de recursos humanos. Perfeito. E aí você mencionou o rap, o hip hop, né? É um movimento que tem uma força muito grande em Mariana, está tomando uma visibilidade muito grande. A Agência Primace, felizmente, tem acompanhado isso. Nós já tivemos aqui entrevistas primárias com alguns dos expoentes, Sim. Inclusive a Gaudêncio, e outras pessoas aqui que já estiveram aqui com a gente, né? Sim. Mas como é que era a sua participação? A sua participação era assim, ativa mesmo? Você dançava, você rimava? Sim. Como é que era isso? Deixa eu te contar como é que eu conheci o hip hop. A minha mãe, ela conta isso, ela adora contar essa história, né? Houve um período, e eu acho que todo adolescente pobre, né, vamos dizer assim, de família de classe média baixa e que vive numa comunidade passa por isso, que no meu bairro teve uma ascensão muito grande de criminalidade. Essa é a realidade. E a minha mãe, ela observando aquele cenário, ela falou assim, eu preciso encaixar meu filho em alguma coisa. E ela conta isso. E aí eu era muito novo, 12, 13 anos, ela falou assim, vou te matricular no SESI. Antigamente tinha o SESI, hoje Teatro em Mariana. E ela dizia que ela queria me encaixar em algo para poder não me envolver com aquilo. Né? Porque ela sabia, a gente estava na rua, vai jogar bola, tá exposto, né, Luiz? E aí ela conta que ela fez a minha matrícula no SESI, e lá tinha aula de balé, tinha aula de hip hop, tinha várias atividades ali. E eu me interessei muito pelo hip hop. E ali eu conheci a dança, né, através do Jonas. Acho que o Jonas você deve conhecer também, que inclusive é servidor público, é professor de dança aqui. E isso era muito novo, 12 para 13 anos. E ali começou a paixão pela dança, pela música. Então ela vem dali. E aí eu conheci o hip hop, conheci o rap, né, que é ritmo e poesia. O rap ele denuncia, né, a verdade. O rap ele é a voz dos excluídos, a voz da periferia, né? Então esse vínculo com a música e com o rap, com a dança, também faz parte dessa motivação de vir para a política. Até porque o rap ele tira as vendas mesmo dos olhos da sociedade. Então ele me mostrou que pessoas como eu, por exemplo, não faziam parte desses espaços, né? Ele me mostrou que mulheres não estavam nesses espaços políticos, né? Os nossos corpos ainda são vistos como corpos que devem ser subalternos, né? Que devem estar em outros espaços que sejam somente espaços da servidão, vamos colocar assim. Perfeito. Então, toda essa trajetória no rap, ela me ajuda também, me impulsiona a vir para cá, a vir tentar estar neste local e tentar contribuir também. E aí a sua primeira, digamos assim, participação efetiva política foi na eleição de 2020. 2020 eu estava, né, como servidor na prefeitura e recebi esse convite para poder ser candidato, mesmo sem ter uma preparação prévia, né, porque a lógica natural é que você se prepare previamente, faça construa todo um trabalho, né? O que eu tinha era esse histórico de movimento, de amizade que a gente tem, de cultura do hip hop, igual eu falei, mas não tinha um trabalho voltado para a campanha eleitoral. Essa é a realidade. E aí, em 2020, recebi esse convite, e aí eu brinco que a gente tinha 6 amigos que acreditaram comprou minha ideia, acreditou nessa loucura, falou, vamos. Ah, mas e aí? A gente não tem recurso, é a primeira vez, você acha que vai dar certo? Vai, então vamos. E assim a gente foi, né? Fizemos a campanha sem recurso, assim, na sola de sapato, na saliva e no suor, eu costumo dizer assim, né? E naquele momento, até para o marinheiro de primeira viagem, fui muito bem votado, né? Afinal de contas, foram 396 pessoas que acreditaram na minha proposta
nas minhas propostas, né? Então, naquele primeiro momento, quando finaliza a eleição de 2020, a gente toma aquele baque, né? Porque perder a eleição não é um negócio fácil, não. Mesmo com pouca expectativa, sempre tem aquela esperançazinha de quem sabe, sempre né? tem. A gente já sabia que não seria fácil, até porque a gente estava disputando a eleição, né? Disputar uma eleição é sempre muito difícil, né? Ainda mais quando se disputa com pessoas que já estão na política, aquela coisa toda. A gente sabia que não seria fácil, mas quando acaba, você toma aquele baque. Mas depois passa um tempo, você começa a refletir, botar na balança. 396 votos para uma eleição, para uma primeira viagem, é muito voto, né? E assim, a gente ficou abismado. Falei, nossa, 396 pessoas acreditaram na minha proposta. Isso é muito gratificante. Então eu saí muito feliz depois de um tempo. A gente ficou, né, você vai mentalizando e internalizando aquilo. Depois de um tempo a gente voltou a conversar com esse grupo de amigos, e esse grupo de amigos foi crescendo. Outras pessoas acreditaram na proposta, falaram, olha, vamos voltar? Vamos voltar em 24? E eu ainda meio assim, vamos voltar, decidimos voltar. E aí viemos para disputar as eleições. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo ainda, porque você foi candidato em 2020 pelo PSB. PSB. Mas você tinha tido uma filiação anterior ao PT. Como é que foi a entrada no PT e como é que foi a troca pelo PSB? Como é que isso se deu? Então, eu sempre apoiei para vereador, o meu amigo, inclusive, meu parceiro, meu padrinho de casamento, que é um amigo de infância, que é o Cristiano Vilas Boas, ex-prefeito, né, e ex-vereador também, que eu já quero mandar um abraço aqui para ele. O Cristiano, nós crescemos juntos, né, no Barro Preto, e eu sempre apoiei as candidaturas dele, todas as eleições. E como a gente sempre foi vinculado a esses movimentos da igreja, das pastorais, o Cristiano também, né? A minha filiação ela surge a partir daí, né? Aquela força do PT jovem, né? Então, em 2020, quando eu recebo esse convite para vir como candidato, eu venho para compor a chapa do PSB, para fortalecer a chapa também, né? E ali eu já estava no grupo, né? Na época do ex-prefeito Duarte, e já estava nesse grupo, e aí eu saio do PT e veio para o PSB para compor essa chapa. Nesse ano, a chapa do PSB fizeram 2 vereadores. Lá foram 2 vereadores eleitos, à época, 2020. Foi o Ronaldo e Fernando. Fernando, e eu fiquei como segundo suplente esse ano. Isso. Primeiro suplente, falecido Magelinha, né? Pai do nosso companheiro de câmara, Vitor. Isso, o pai o filho foi lá. Foi o primeiro suplente. Só que em 2020 entra aquele imbróglio político, né? Com aquela questão, 21 entra aquele imbróglio político, né? O candidato eleito não assume, na época o prefeito não assume, né, quando o Juliano vem assumir interinamente a prefeitura como presidente. E aí nós tivemos, então, durante 1 ano e meio, o Juliano como prefeito interino, sim. Né, abrindo uma vaga no, então, Cidadania, né, que foi ocupada nesse 1 ano e meio pelo Tiquinho Mateus. Isso. E aí, com a saída do Juliano, por determinação do Tribunal Superior, né, Eleitoral, o Ronaldo, que era vice-presidente da Câmara, em exercício da presidente, assume como presidente, e você, como o segundo suplente, tendo se transformado em primeiro, devido ao falecimento do Magelinha, você assume, né, e foi exatamente nessa época que nós conversamos. E naquela época, Pedro, você dizia para mim, para os leitores, para o pessoal que segue a agência Primaz, né, da sua intenção, né, e isso você inclusive mencionou no seu discurso de posse, né, da representatividade do povo preto, das minorias e da juventude. Eu queria que você fizesse um balanço daqueles 6 meses, né? Foram exatamente 6 meses, né? De início de julho a dezembro, né? De como você conseguiu ou tentou colocar as suas ideias, as suas propostas, mas principalmente como é que uma pessoa jovem em seu em sua segunda eleição, né, toma como primeira eleição, né, toma contato real com o mundo da política, com o fazer vereança, né,
as dificuldades, os empecilhos, como é que as expectativas às vezes são colocadas assim obrigatoriamente e contrariamente aos seus interesses, à sua percepção colocada de lado, porque não é bem assim, o vereador pode alguma coisa. Como é que é esse contato com o mundo político real? 2020, quando a gente assume, tem esse baque mesmo, né? Porque você entra cheio de gás. Você entra, você quer mudar o mundo, né? Essa é a realidade. Você quer mudar o mundo para ontem, né? Vamos dizer assim. E só que existe todo um trâmite legal, todo um mecanismo, né? Todo um fluxo que deve ser seguido e deve ser respeitado. Mas 2020, Luiz, respondendo a sua pergunta, como que essa questão da representatividade ela foi para mim, eu te respondo a partir das nossas ações, né? Em 6 meses a gente conseguiu fazer muita coisa. Até porque a gente trabalhava como se fosse o último todos os dias. Todos os dias era como se fosse o último dia. Era assim que a gente trabalhava, porque a qualquer momento poderia se ter uma decisão e as coisas voltarem, né, ao normal. E aí era como se fosse o último de todos os dias. E a gente trabalhava muito. Por exemplo, a gente conseguiu encaminhar vários projetos, sabe? Que eu me orgulho muito e que vêm de encontro, que dialogam com essa coisa da representatividade, do pertencimento. Por exemplo, a gente tornou a Associação de Vila Santa Efigênia, a Associação Quilombola, utilidade pública. Ou seja, então naquele momento ela passa a poder receber recurso público. No mesmo ano, nós conseguimos destinar a emenda parlamentar para lá, que fortaleceu a UBS, que inclusive destinando também para a UBS da comunidade e também para a associação, sabe? Conseguimos destinar também uma emenda parlamentar para a Capoeira Artes das Gerais, que é do mestre Tuca, que também é um guardião dos saberes da capoeira na nossa cidade. Para Prainha, para a comunidade de Santo Antônio, também fizemos algumas emendas. Então, assim, é isso que nos orgulha, né? Mesmo tomando esse primeiro baque no sentido de tentar mudar o mundo, que não é assim, essa é a realidade, é um trabalho a conta-gotas, eu diria dessa forma, sabe? Mas ali, mesmo no primeiro mandato, eu entendi que é possível uma outra forma de política. É possível fazer política de outra forma, porque muitas vezes, quando você conversa com as pessoas ainda elas estão, quanto mais tempo passa, as pessoas elas ficam muito desacreditadas da política, né? Muito insatisfeitas com tudo isso que a gente vê no cenário nacional, vamos dizer assim. E quando você consegue demonstrar que é possível uma política diferente, que é possível trabalhar com transparência, sabe? Com garra, com determinação, isso é diferente. Você começa a trazer para as pessoas e demonstrar que é possível. Agora, por outro lado, que é a questão que você falou de um homem preto, isso também causa muito escândalo para algumas pessoas. Tem pessoas que ainda não se acostumaram a nos ver nesse lugar. Em determinadas posições que não eram tradicionalmente ocupadas por pessoas. Isso, então isso traz também, para mim, trouxe em 2020 também, mais responsabilidade ainda, né? Eu sempre digo que eu não quero falar por ninguém. As pessoas, elas têm que poder falar por elas. Concorda comigo? Então, a pauta da negritude, a negritude tem que falar e ela fala por si só. A pauta das mulheres, as mulheres falam por si só. Mas quando eu estou ali, eu sou uma figura representativa e que subentende que seja canal, né? um canal. Então isso traz para mim mais responsabilidade e eu tenho essa obrigação de estar ali e representar, né, a altura. A gente se esforça para isso. Você mencionou essa questão das emendas parlamentares, emendas impositivas, né? Que foi naquela época, né? Que isso foi a primeira vez, né? No ano anterior havia sido uma proposição do ex-vereador Ricardo Miranda, né? E que só foi colocada ali. Só que no final do ano, de novo muda-se o governo, porque o Ronaldo teria completado os 2 anos como vice-presidente da Câmara, né? E aí, uma nova eleição, o vereador Edson Agostinho assume, você deixa a Câmara, mas assume a Secretaria de Cultura. Isso. Eu vou deixar a parte das emendas, voltar as emendas um pouco para frente. Aí, de novo, você tem assim um corte, um choque, né? Que agora você vai passar agora a ser vidraça e não mais estilingue. Você vai passar a ser executivo e não legislativo. Com certeza. E parece que não foi bem como você imaginava, né, Pedro? Fala um pouquinho com isso, porque pouco depois você acabou pedindo
a exoneração. Sim, então, isso que você falou é muito importante, né, Luiz? Eu acho que todo mundo que está no Legislativo tinha que sentar uma vez na cadeira de secretário para entender como é que é. Porque o bicho pega mesmo, os secretários trabalham muito, né? Então, essa experiência, quem já teve essa experiência com o Executivo, sabe como que é. Então, você passa a ter esse olhar diferenciado, né, para o secretário. O secretário trabalha muito. E aí, quando eu saí da Câmara em 23, eu tive essa oportunidade, né, a convite do Edson, na época, Leitão, ex-prefeito, para atuar na Secretaria de Cultura. E de cara, a gente já chega ali, você já tem um carnaval pela frente para fazer. Ou seja, o calendário de eventos de Mariana, ele é muito grande, né? Ele é muito robusto. E aí, de cara, a gente entra, já tinha alguns eventos pontuais para fazer e também um carnaval. A gente trabalhou muito, mesmo com a equipe muito reduzida. Trabalhamos muito. E tudo que eu pego para fazer, a gente faz com excelência. Eu gosto de trabalhar assim. A gente traz isso do privado para cá, que é aquela coisa do horário, da responsabilidade, você tem que ter em todos os lugares, né? E aí, cuidando de dinheiro público, né? E aí a gente, com todo esse movimento de carnaval, logo após já vinha o EREM para fazer uma Semana Santa, etc, etc. Então eu me dediquei muito, desde o primeiro dia que eu pisei naquela secretaria. Eu me dediquei tanto que eu passei a ficar sem tempo para minha família. Entendi. Você tá entendendo? Eu não tinha tempo, eu não estava fazendo nada mais, eu estava vivendo para a secretaria. E acabava o expediente, ia para casa, trabalho em cima de trabalho. Porque nós somos assim. E como a gente vinha desse período, né, dessas trocas, igual você me colocou... E saindo da pandemia também. Saindo da pandemia, por exemplo. Quando eu fiz esse carnaval... Era retomada de carnaval. Era retomada. Foi o primeiro carnaval pós-pandemia que a gente fez. Então eu não tinha mais tempo. Entende? Não tinha mais tempo para ninguém. Eu não conseguia mais dar atenção para os meus filhos. Ensinar um dever eu não conseguia mais. Minha esposa, entende? Então eu tive que tomar uma decisão, né? Eu não troco nada pela minha paz, pela minha família. Nenhum lugar. Então, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Peraí, isso aqui, né, do jeito que tá insuficiente. Não tem como trabalhar. E a nossa equipe era muito reduzida também. Hoje a equipe é bem maior, né? Hoje a secretaria... Mas rolou, assim, alguma coisa, assim, além, assim, tipo, umas aspas, decepção... Eu não consigo fazer mais, uma coisa assim, também? Não necessariamente. Ele foi uma questão pessoal mesmo, que eu tomei essa decisão, justamente por já não conseguir mais administrar a minha vida. Porque a secretaria, ela toma muito trabalho de você, ela toma muito tempo de você, né? Então, a partir daquele momento, eu tomei essa decisão, agradeci o prefeito Edson, que foi muito solícito, o Leitão, né? Queria que ficasse, mas eu falei, não, eu prefiro... agora recuar mesmo, e até para não atrapalhar o andamento lá, e agradeço e vida que segue. Mas assim, foi uma passagem que eu aprendi muito ali. Aprendi muito mesmo. Eu sei o que essa turma está passando agora com esse carnaval. A gente sabe como que é a realidade, né? E, então, assim, foi um período de muito aprendizado e eu tive muitas boas experiências lá nesse período. Certo. E aí, né, um novo movimento nesse xadrez político maluco de Mariana, né? Sim. No meio do ano, ali por volta de agosto, o Celso Cota finalmente faz valer o direito adquirido nas urnas e assume, né? Só que ele assume com o discurso de que as contas não fecham, que tem rombo, etc e tal, e foi um terror, por exemplo, a questão das emendas impositivas. O Celso chegou a pagar as suas? As que você havia proposto? As minhas, elas foram pagas. Somente 2 instituições que não conseguiram apresentar documentação, que não conseguiram receber. Aí não foi por conta da prefeitura, não dá conta, não. Foi a Associação de Basquete, Marianense de Basquete, a ABM. Que você tinha feito indicação para ela. Isso, e lá do Prainha, que eu esqueci o nome agora, do Instituto, que foi que não conseguiu receber. Mas aí por conta da própria associação, né? E como é que isso hoje, dando um salto, como é que isso hoje está funcionando? Porque no ano passado, quer dizer, no 24 também houve problemas, você já não estava mais. Já não estava mais. Também houve uns certos problemas, demoraram a custar isso, né? No ano passado, como você não era vereador em 24, você não teve, mas você acompanhou na Câmara, melhorou esse trâmite, sim. O Executivo está mais ligado efetivamente nisso? O Juliano tem pago todas, né? Mesmo estando, a gente estava acompanhando,
e ele tem pago todas, né? Agora que eu estou indicando. Esse Sim. ano eu indiquei, ou seja, ano passado, né? Ano passado Propus ano passado para agora. para executar agora, mas nós mas estamos tem muito pago. no início do ano ainda. Sim, né? vai Ainda ser tem pago tempo. ao longo do ano Exatamente. orçamentário. Mas ele tem pago todas. Isso. Todas. E assim, como é que você vê esse instrumento de emendas impositivas? Eu vou fazer uma espécie de uma provocação para você aqui. É porque é o seguinte, resgatando o que você falou lá no início, quando você foi candidato pela primeira vez. Eu não tinha me preparado, eu não tinha feito nada preparando a minha candidatura. Ou seja, você não tinha feito nenhum assistencialismo. Estou provocando mesmo, era zero. Como é que você vê isso, essa questão da emenda impositiva, em termos de eventuais usos dela como assistencialismo e como reforço à atuação futura numa eleição? Eu vejo a emenda como... Primeiro, eu vejo a emenda como um canal de fortalecimento das instituições. Vou te dar um exemplo. Uma das nossas metas para 26 é o fortalecimento das instituições e das associações, ou seja, do terceiro setor. As entidades, elas não podem ficar só reféns, né, da parceria em poder público-privado, vamos colocar assim. O que nós estamos buscando aqui? Tentar, que é uma das nossas metas de trabalho, buscar parceria de empresa privada. Por exemplo, através de editais, né, através de apoio direto, por exemplo, com mineradoras que estão aqui, né, na nossa casa e que têm o papel de fortalecer. Eu vejo as emendas como um instrumento de fortalecimento, né? Acredito no papel das emendas e do poder que o vereador tem de dar, né, suas sugestões lá na lei orçamentária, né? É claro que é dentro dos limites constitucionais, né? Ou seja, hoje 50% é destinado à saúde, né, prioritário. Mas eu vejo como um canal de fortalecimento e que deve sim ser executado. Agora, eu acho que a consequência é uma consequência à gratidão daquela instituição, né? E acredito também que isso vai muito de cada parlamentar, né? Mas eu trabalho dessa forma, não utilizo como instrumento de assistencialismo. O que a gente busca é tentar fortalecer naquilo que é proposto pela entidade. Por exemplo, esse ano a gente tentou distribuir de forma uniforme para todas as instituições. Então, girou em torno de os 50% de custeio diversos, girou em coisas de 21, 22 mil para cada uma instituição. Então a gente pegou todas as instituições que foram possíveis atender, todas elas tiveram praticamente essa mesma... dentro da sua cota. Dentro da minha cota. Elas tiveram basicamente a mesma cota de valor, que é para fortalecer todas elas a partir daquilo que é proposto, né? Tá. Pedro, nós vamos voltar um pouco a esse assunto daqui a pouco, mas eu gostaria de então falar da eleição de 24. Né? Na eleição de 24, você faz um novo movimento político em termos partidários. Você apresenta a sua candidatura pelo PV, que estava aí e continua dentro de uma agremiação chamada Federação, que inclui também o PCdoB e o PT. Né? A Federação, inicialmente, tinha feito apenas 2 vereadores. Sim. Tinha feito 2 vereadores. Né? Um do PV, Manuel Douglas, e o Tiquinho Mateus. Como é que você encarou esse imbróglio todo? De novo agora entre vereadores, né? Ele sai, você entra ameaçado de sair, ele voltar. Foi como é que está isso hoje e como é que funciona a sua cabeça? Você ainda está trabalhando como se hoje fosse o último dia também? Você continua nisso? Pois é uma questão muito delicada, né? E eu não sou da área do direito, né, Luiz? Então eu não tenho tanta propriedade para falar, mas como leigo e como, né, nesse processo interessado, a gente pode falar. A realidade é que situações como essa são muito ruins para a cidade. Essa é a realidade, né? O ideal é que coisas como essa não acontecessem. E que a pessoa que foi eleita democraticamente, que ela fique lá no cargo, porque isso é democracia, né? Mas existe a Constituição Federal e ela deve ser respeitada. Ninguém está acima da lei, né? Então, houve essa questão envolvendo, né, o ex-vereador e que, consequentemente, me afetou porque eu era ali o primeiro suplente desse processo, né? Houve uma ação civil pública
proposta pelo Ministério Público, nem foi eu, né, e que originou toda essa questão da perda de mandato e convocação do primeiro suplente, que era eu. Existe até hoje um processo judicial em curso. A situação não está pacificada, não terminou. Não, existe um processo judicial que, né, pela outra parte, que tenta demonstrar que não houve qualquer questão inconstitucional, ilegal, né? E nós apenas entramos como terceiro interessado, demonstrando que sim, que houve uma questão que fere o regimento interno da Câmara, né? Mas o ideal, como eu te disse, o ideal é que questões como essa não aconteçam, né? Mas tem que lembrar que ninguém está acima da lei, né? E esse movimento, porque é interessante, ainda voltando à questão da candidatura em si, da filiação, né? Porque o seguinte, você havia mencionado, né? Em 2020, o PSB, no qual você estava, tinha feito 2 vereadores, o Fernando e o Ronaldo Bento. Aí, antes da eleição de 2024, o Juliano se transfere para o PSB, o Ronaldo e o Fernando saem, você sai, vai para o PV e é criado uma espécie de um grupo dentro do PSB, capitaneado pelo Juliano, que acaba, inclusive, elegendo vereadores, o prefeito e vereadores, né? Por que não permanecer lá? Por que ir para o PV? Como é que isso surgiu? Como é que foi esse convite? Foi o Manuel que te trouxe? Como é que foi isso? Então, no meu caso, eu sempre admirei o Partido Verde. Sempre admirei. E dessa vez ele estava dentro da Federação Brasil da Esperança, né? E eu também enxerguei ali uma possibilidade de ter sucesso nas eleições, né? Pela composição e pelo trabalho que a gente tinha desenvolvido de lá para cá. Né? Então foi por isso, eu sempre admirei o PV, acho o PV um partido muito leve também, inclusive assumi a presidência do PV recentemente, né? Acredito muito na sigla, e onde eu tive essa oportunidade e eu enxerguei com mais clareza esse caminho para as urnas, sabe? E como se deu essa sua ascensão à direção do partido no âmbito municipal? Sim, então, eu assumi o partido a convite do diretório estadual, né, do nosso presidente Oswander Valadão, né, que é o presidente estadual, que me fez esse convite para criar, né, a nova comissão provisória aqui na cidade e consequentemente, assumir a presidência do partido. Pois ainda é comissão provisória. Isso. E era o Manuel Douglas. Isso, era o preto, isso. E assim, internamente foi tranquilo? Foi tranquilo. Teve disputa? Não teve disputa, foi muito tranquilo, muito tranquilo. A minha relação com o preto era muito tranquila, com o Manuel, mando um abraço para ele aqui. Tem um respeito muito grande, né, um vereador muito atuante. E a nossa relação é muito tranquila, não tem... E você, e a federação em si, ela vai se manter por mais 4 anos? Como é que está isso? Sim, Porque vence agora, né? Isso, nesse momento, inclusive, eu sou o presidente da federação, né? A presidência vocês fazem uma rotatividade. A presidência estava com o PCdoB, né? E agora passou para o PV. Mas acredito que sim, ela vai se manter. Eu ainda não tive, porque foi muito recente, né? Foi 26 de janeiro. Então não tive tempo ainda de sentar com a federação, de convocar uma reunião para discutir, para conversar, para traçar novas estratégias. Não tive esse tempo ainda, mas quero sentar, entender também, escutar o que, né, os federados têm a dizer de todos os 3 partidos, né? Para a gente começar a criar um trabalho também nesse sentido, aqui em Mariana. Bom, agora, falando da sua atuação hoje na Câmara, atualmente na Câmara, né? Das suas pretensões, como é que você está ligando esse novo período àquele período inicial lá? Que tipo de coisas você está efetivamente priorizando dentro do seu mandato? Sim, Luiz, eu acho que em primeiro momento a experiência ela conta muito, né? Então essa primeira vivência de 2020 para cá, ela cria uma casca maior, ela cria vamos dizer assim, um respiro, né? E condições melhores para trabalhar, porque você passa a ter um olhar panorâmico, um olhar diferenciado de tudo isso, né? Então você cria outras estratégias, outras formas de fazer política. Eu diria que se eu fosse fazer uma avaliação, né, de 20 para cá, eu diria mais amadurecimento mesmo, sabe? E a estratégia, uma das estratégias que eu te falei, que nós criamos dentro do nosso gabinete, que é fortalecimento do terceiro setor, das instituições, né, através de emendas, através de workshop,
É o que a gente quer, fortalecer, capacitar pessoas. Tem pessoas que não sabem nem como é o procedimento para abrir um PRO, concorda? Então o que a gente quer é instruir essas pessoas. O legado que a gente... Que, aliás, a nossa prefeitura continua na idade da pedra, né? Usando papel para fazer todo e qualquer tipo de solicitação à prefeitura tem que ser no tem papel. Que ser no papel. Então o que nós queremos? É um absurdo, pegar na mão nós estamos em 2026, né? Pois é, pegar na mão das pessoas, sabe? Motivar as pessoas a se interessarem por política, eu diria dessa forma. Trazer mais pessoas para esse lugar, para esse cenário. E é isso, sabe? Esse tempo de permanência que só Deus sabe, né? Esperamos que seja o restante do mandato, mas o tempo que nós tivermos, nós queremos fazer isso. Sabe-se logo que os juízes vão dizer, vão né? dizer, é isso. Entendi. Tá. Resgatando aquela questão lá da sua época de secretário, você falou de fortalecimento das instituições, e eu me lembro que uma das coisas que você mencionou e, de certa forma, tentou, eu vou falar tentou porque você saiu logo em seguida, implementar, por exemplo, você mencionou também carnaval, né? Uma sequência de ações para que as instituições envolvidas, os blocos, as escolas de samba, etc. e tal, não dependam só da subvenção pública, né? E que tenham, e que a sua ideia era que elas tivessem formas de se manter ao longo do tempo. Naquela época, eu acredito que não tem avançado e eu não vejo hoje isso. Eu estou vendo de novo, em janeiro, final de janeiro, as escolas de samba, os blocos caricatos receberem recursos, né, da coisa, passando o ano inteiro na expectativa de se vai ter ou não, né? E de que forma você tem procurado atuar nesse sentido para que não fique essa coisa assim de sempre de última hora? Sim, nós estamos tendo um diálogo muito bom com o Juliano. O Juliano ele é uma pessoa muito aberta e muito solícita, principalmente para a cultura. E nas últimas conversas que nós tivemos a respeito disso, inclusive já era uma solicitação antiga, até do vereador Fernando Sampaio, que já tinha feito em 2023, que era de que a subvenção, o repasse das escolas de samba e dos blocos fossem feitos no início do ano, ou seja, na metade do ano, no máximo, né? Salvo engano, até agosto. Nós fizemos também uma indicação, reforçando esse pedido, e estamos criando um diálogo com o município, cobrando, para que as agremiações elas tenham espaço durante todo o ano em eventos do município. Então, por exemplo, você é presidente da escola de samba X, você ter ali um espaço que seja em uma quadrilha, em um festival que está no calendário oficial, para que você possa angariar recursos para a sua instituição, né? Porque a ideia é criar, acabar mesmo com a dependência, para que possa gerar recurso, né, através ali das suas ações, né? Então, esse é o nosso objetivo. Continuamos cobrando. Nesse ano, inclusive, a prefeitura pagou, fez o repasse, né, em 25, no finalzinho de 25, né? Mas o objetivo é que seja feito no meio do ano, para que... nós estamos falando de inflação também, né? Que as agremiações consigam comprar esse material antes, né? Planejar, né? Porque realmente, para fazer um carnaval com menos de 6 meses é difícil, né? Requer muito planejamento. Então, o que nós estamos trabalhando nessa linha? De trazer, de fazer com que o município ele faça esses repasses, principalmente para as escolas de samba bem antes. Só que a gente vai muito mais a fundo. Se você pegar, por exemplo, a Escola de Samba Vila do Carmo, a Escola de Samba Vila do Carmo não tem uma sede própria, né? O que torna o trabalho um pouco mais árduo. Porque, por exemplo, não sei se você acompanhou agora há pouco, teve uma polêmica com relação aos locais dos ensaios, né? O pessoal teve que sair do local que é tradicional, onde era o antigo, hoje é o Farid, né? A Vila do Carmo sempre ensaiou ali. Hoje é onde é o Farid. A escola teve que sair dali para o centro de convenções, né? Enfim, então isso tudo torna o trabalho um pouco mais difícil. Não tem um galpão para confeccionar seus carros alegóricos, né? Então é um trabalho, Luiz, que ele vai além de adiantar o repasse, né? Ele passa por fortalecer mesmo, de pegar quase que do zero. Porque tudo que se cria acaba se perdendo para o outro ano. Não tem lugar de guardar, né? Então muitas vezes se perde. Então é uma luta que eu acompanho de perto. Vou desfilar esse ano na Escola de Samba Vila do Carmo. Tenho um carinho por todas elas, mas cresci na Vila e vou desfilar esse ano também na Vila do Carmo. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma provocação. Porque eu vou pontuar algumas coisas que nós conversamos aqui hoje.
Quando você falou quando nós falamos de emendas impositivas que tem ali um mecanismo para fortalecer instituições, etc. e tal, mas, assim, eu não vejo, Pedro, na Câmara, e não é no atual mandato, não, eu não vejo isso há muitos anos, e olha que eu acompanho a Câmara desde os anos 70. Sim. Tá? Uma discussão efetiva em termos de orçamento. Certo? Por exemplo, o vereador, se eu estiver errado, você me corrija, ele tem o direito e a possibilidade de propor alterações no orçamento. Uhum. Então, por exemplo, essa questão da escola de samba. Os vereadores não poderiam já, ao analisar o orçamento, a lei orçamentária 2026, lá em dezembro, propor que já ficasse estabelecido ali a data e os valores das subvenções, porque o que a gente vê é o seguinte, a gente vê os vereadores se empenhando nessa questão das emendas impositivas. Mas a gente não vê uma discussão mais aprofundada de será que todas as proposições que envolvem recursos envolvidos na LOA são efetivamente do interesse prioritário da população? Né? A gente tem, e aí vem a provocação, a gente tem hoje uma Câmara que é, assim, ultra, super, hiper majoritariamente pró-governo, certo? Nos bastidores, você deve conhecer, se brinca aí que é 14-1, ou seja, é uma goleada absurda, né? Parece resultado de Super Bowl, né? Mas Super Bowl não tem um ponto só, ou é 0 ou é 3 no mínimo, né? Mas assim, não é uma situação, por mais que o prefeito, como você disse, e como você considera, seja uma pessoa aberta, não é uma situação em que mereceria um pouquinho mais de cuidado nesse aspecto? O que você acha disso? Na verdade, a Secretaria de Cultura ela tem a dotação própria, né? Que é a dotação orçamentária, ou seja, existe a ficha do carnaval. O que nós estamos discutindo de fato é o momento do repasse, né? Porque o orçamento ele já está lá. Esse ano não sei qual é o valor exato, né? Mas a nossa cobrança é no sentido somente do momento do repasse, que ele deve ser feito bem antes, né? Mas a dotação da Secretaria para o carnaval ela já está lá. Tá, mas então agora vamos passar para um outro ponto que também tem muito a ver com você, que é a questão da Travessa Monsenhor Rafael Coelho. Sim. Em 2023, 24, se não me engano, em 2023, o Celso, logo que assumiu, prometeu aquela obra lá. 2024 ele foi lá na associação, eu estava lá, a Agência Primaz estava fazendo a cobertura, e ele determinou para o secretário que fizesse obras emergenciais. Nada foi feito. Esse tipo de situação, agora, foi feita a bacia de contenção. Né? Ao que tudo indica, ela funcionou, mas ela sozinha não daria conta do que aconteceu. Ou seja, houve uma defasagem de tempo que não seria possível fazer mais coisa, mas se não fizer esse ano, chega em janeiro do ano que vem, corre o risco de acontecer de novo. Né? Esse tipo de priorização que eu chamo a atenção. Né? Por exemplo, os recursos para completar o que precisa ser feito na Monsenhor Rafael Coelho, que você é do bairro, mora ali, já viu aquilo acontecer não sei quantas vezes, você sabe quantas, eu não tenho certeza quantas, né? Eles não poderiam estar já efetivamente garantidos no orçamento por uma ação sua, de seus colegas, porque senão vai acontecer de novo, né? Inclusive o seguinte, eu queria que você comentasse, foi feita uma proposição lá de que a prefeitura desapropria aqueles imóveis lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse problema, sobre essa questão de que se há um movimento, ou há uma cobrança sua, dos seus pares, da sua comunidade, para que o restante das obras, ou pelo menos aquilo que for possível fazer, e tem que começar assim que parar a chuva, né? Não vai esperar novembro de novo, não. Né? Com certeza. Me dá um panorama disso, Pedro, por favor. Nós vivemos, né, Luiz, de novo,
nesse ano de 26, né? Mais quase que uma tragédia, inclusive quase com a vida humanos, né? Eu, inclusive, atribuo isso, primeiro, a Deus, obviamente, e segundo, à bacia de contenção. A bacia de contenção, ela se comportou com a finalidade que ela foi criada para tal. Ela não transbordou, não houve transbordamento, né? O que aconteceu foi que o Ribeirão do Carmo, ele saiu da calha. Então, a água que veio da Morada do Sol, ou seja, né, dos bairros adjacentes, em direção ao rio, pelo canal, ele não conseguiu escoar. Quando não conseguiu escoar do rio, ele volta para cá e se transborda ali na laje, né? Ou seja, naquela parte. Mas a bacia se comportou normalmente. Em 23, houve, né, em 24, na verdade, houve realmente essa conversa. E a obra ela não se iniciou. O que teve lá foi ações de desassoreamento, né? Aquelas ações paliativas, mas que hoje... Aquela maquiagem, né? Que nada... Não resolve, não. E aí, nós passamos por isso, né? A mais pesada, inclusive, foi 23 e agora esse ano. Mas eu atribuo a bacia ao comportamento da bacia. Foi da forma que tinha que ser, né? Ela se comportou. E se ela não estivesse lá, eu não sei realmente... o que seria ali, pelo volume dos moradores que estavam ali na borda. Desse ano. Eu vi realmente essa questão, até uma proposição do vereador Valmir, né, sobre a questão da desapropriação, mas eu penso da seguinte forma, eu não sou técnico, não posso dizer quais casas devem ser desapropriadas. Estudo, obviamente, vai haver, já está havendo um estudo com a Defesa Civil, né, com o pessoal da habitação, que vai dizer ali qual casa, qual edificação já não tem condições de estar ali mais. Obviamente, iniciando a segunda etapa das obras, porque essa obra ela vai ser feita em 2 etapas, né? Todos nós, a comunidade sabe disso, o Juliano apresentou isso para todos nós com o secretário de obras. Essa obra vai ser feita em 2 etapas. A primeira etapa, bacia, ok, concluída. A segunda etapa agora ela entra no canal. Ou seja, a partir dessa segunda etapa que nós vamos saber, né? A partir da engenharia que vai dizer se é necessário ou não desapropriar alguma casa ali. Eu acho delicado falar sobre isso, porque as pessoas que moram ali são moradores muito antigos, né? Então tem suas histórias, né? Tem casas ali que vieram de gerações também, então tem muita história envolvida. E não resolve a situação, o canal vai continuar tem muita inadequado. Então, o que pode acontece? Tirar todo mundo ali, o que adianta? Porém, quem vai dizer isso vai ser a engenharia, né? Eu acho que é o momento de ter muita atenção, eu acho que o poder público ele tem feito isso, a Defesa Civil tem feito um trabalho maravilhoso. A Secretaria de Assistência Social, que após essa chuva, através de Juliano Barbosa, fez todo o levantamento das famílias, cadastrou, que inclusive nós tivemos essa conversa lá na bacia no dia da tragédia, né? No dia das chuvas, dos alagamentos, com o Juliano Duarte, pedindo para que ressarcisse as famílias de alguma forma. O Juliano cumpriu com o papel, entrou com o projeto de lei, né? Fazendo todo o processo de indenização daquele auxílio emergencial proporcional ao que as famílias perderam, diferente de 23, né? Que 23 foi 10 mil padrão para todo mundo. E dessa vez, o Juliano Duarte, através do Juliano Barbosa, secretário de Assistência, fez toda essa avaliação, né, das perdas de cada pessoa. Né? Então, as pessoas já foram indenizadas, o auxílio já foi depositado. Então, é o que eu estou te falando, é um trabalho de engenharia, né? Eu não sou técnico, não posso falar. Mas essa segunda fase, ela está garantida para 2026? Está garantida. O prefeito assumiu esse compromisso diante nós vamos da sua comunidade. Sim, e nós vamos continuar cobrando. Na verdade, é uma cobrança antiga da associação, né? Uma cobrança antiga da associação. E o prefeito garantiu a segunda etapa das obras e nós vamos continuar cobrando e fiscalizando também. E dentro dessa situação específica lá do seu bairro e do bairro onde você, né, foi criado, nasceu e mora, que outras demandas você acha que são assim, prioritárias? Vamos colocar no município como um todo, mais especificamente lá no bairro ali. Porque é uma intervenção assim bem delicada, porque vai mexer com a vida do cidadão. Claro que vai, se for bem feito, vai resolver. Com certeza. Né? Mas é assim, porque a rua é a tampa do canal. Né? A rua é a tampa do canal. Sim. As casas estão nas margens do canal. Né? Então, se você mexer naquele canal ali, se você destampar aquilo ali, as pessoas não entram em casa. Né? É complicado. Isso é um trabalho de engenharia. Como é que isso está sendo tratado e quais são as outras prioridades que você vê para o bairro e para o município? Sim, nós temos ali no nosso bairro, Luiz, principalmente se tratando de mobilidade,
Nós recebemos o fluxo todo de trânsito das mineradoras, né? Que também é uma questão que a gente tem tido uma atenção maior com relação à sinalização, né? Até por conta de acidentes, de evitar acidentes. Temos, por exemplo, a Cascalheira, que é a Beira Rio, que é a praça que a gente está correndo atrás dessa revitalização também, que é a Praça da Cascalheira, Beira Rio, né? Temos algumas questões na Praça Ferroviária, também é um desejo dos moradores para que se refaça toda aquela praça, né? Uma praça que também já está obsoleta, uma praça muito antiga, né? Um palco que já está bem, que já foi feito em 2011, salvo engano, 2010. Então, a gente tem algumas outras prioridades também, mas o foco inicial era a bacia, justamente por conta dessas chuvas, né? O foco continua sendo a segunda etapa das obras. A gente tem algumas questões pontuais, mas agora a gente está concentrado nessa segunda etapa das obras ali, que nós estamos falando de vidas, né? Exato. Pedro, quando a gente fala em ação, né, nós tivemos agora uma participação sua essa semana, uma participação forte sua na questão da Marcha dos Homens, né, em função de principalmente um gatilho, a palavra nem é muito adequada, mas o que despertou esse movimento realizado no último sábado foi um brutal assassinato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a gestação desse movimento, e como essa primeira, eu imagino que seja uma primeira ação, né? Como você viu isso, a gente teve a oportunidade aqui na Agência Primaz de acompanhar, mas como é que você viu esse chamamento e o resultado dele e desdobramentos? Sim, Luiz, essa marcha ela surge a partir de um momento muito triste, né? Uma tragédia que acomete a nossa cidade e que abalou não só a cidade, o estado e o país, né? Eu acho que não tem palavras para expressar o tamanho da crueldade que foi feito com aquela família, né? Conheci a Larissa, tinha trabalhado com a irmã dela e ela foi, inclusive, jovem aprendiz nossa na época, lá na Secretaria de Assistência, 2018. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei, assim, em choque na hora, quando eu vi a foto, não acreditava. Mas aí, a partir dali, né, a gente em conversa dentro do nosso gabinete, o gabinete lá ele é composto por 90% de mulheres, né? Eu tenho, são 8 mulheres no meu gabinete, 7 mulheres, e aí elas fazem parte, inclusive, do Partido Verde Mulher, né? E elas propuseram que nós puxássemos via nosso gabinete essa marcha dos homens. E, inclusive, dialogando com aquilo que eu sempre falo. O problema da violência doméstica, da violência de gênero, do feminicídio, ele é um problema nosso. Somos nós, homens, que precisamos puxar essa discussão, que precisamos estar lá. E muitas vezes, quando chega o mês de março, em eventos que relacionam a questão de gênero, ao 8 de março, por exemplo, a gente vê majoritariamente mulheres ali. E é uma crítica que eu sempre faço. Quem tem que estar nesses espaços somos nós, homens, que temos que estar lá para escutar as histórias, os testemunhos, né, para aprender e desconstruir toda essa masculinidade frágil. Eu falo que é masculinidade frágil, que se reveste de machismo e do homem raiz, vamos falar assim, que a gente tem que abandonar isso, né, e deixar de lado e entender que nós precisamos pensar de forma diferente. E a Marcha dos Homens ela vem para isso, para trazer os homens, para chamar a atenção, obviamente, para essa discussão. Conseguimos fazer, para um sábado de manhã, eu falava com o Luiz ali, para um sábado de manhã nós conseguimos trazer muita gente, tinham muitas pessoas lá, as equipes da limpeza urbana, alguns servidores públicos, membros de movimento social, sabe? Participaram conosco lá, muitas mulheres também, e foi uma marcha muito bonita, né? Apesar de um momento muito triste, foi uma marcha muito bonita de ver as pessoas se engajando, sabe? E ver as pessoas compartilhando na internet, isso já é uma ação muito poderosa, né, Luiz? De fazer a informação chegar a outras pessoas, de fazer outros homens ver que nós estamos falando sobre um tema que é tão necessário, tão urgente. E, paralelo a isso, o governo federal lançou, né, o Pacto contra o Feminicídio no Brasil, né, que vai trazer os 3 poderes, né, vai trazer o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário para tentar acelerar os processos também, trazer mais políticas públicas de combate e de prevenção, né? Precisamos falar de prevenção.
E, infelizmente, a gente tem vivido e assistido essa explosão de casos de violência de gênero, violência contra a mulher e de feminicídio no Brasil. Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking do estado mais violento, que mais mata mulher. Né? Então, a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil. É uma coisa absurda. Eu tenho 2 filhas. Eu fico me perguntando se eu posso deixar minhas filhas ir para a escola sozinhas. Se eu fico me perguntando se eu posso deixar minhas filhas irem para o lazer sozinhas, para o jardim sozinhas. Né? É uma preocupação que a gente tem. Infelizmente, não sei quem vai estar lá. Quem é aquele namoradinho que quer, né? E aí? Então, é uma preocupação que a gente tem. Enquanto homens, nós precisamos nos posicionar. Então, o chamado que eu faço aos homens é esse. Se posicionar. Porque todo mundo, ainda que não tenha uma esposa, ainda que não tenha uma namorada, tem uma mãe. Né? Então, precisa se posicionar. Eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer. É se Existem posicionar. algumas ações que já estão sendo pensadas, por desdobramentos, como é que está isso? Então, ontem, nosso gabinete foi para a rua através do PV Mulher. Nós fomos para o semáforo ontem fazer uma panfletagem. Nesse panfleto continha as informações do não é não. O que é o não é não? Não é não ações contra o assédio no carnaval. Né? Depois do não, tudo é assédio. Esse era o nosso slogan. Então fomos para o semáforo com faixas, com cartazes contra o assédio, para que as pessoas, tentando levar para as pessoas mais consciência nesse carnaval. Né? Protocolamos na Câmara também um projeto que vai ser votado, inclusive, na próxima reunião. Dia 3 de fevereiro, como sendo o dia municipal da mobilização dos homens contra a violência de gênero. Né? O dia 3 faz referência a essa tragédia que aconteceu. E fora isso, paralelo a isso, tem vários outros projetos. O vereador Ítalo também já protocolou um projeto nessa mesma linha. Né? E várias outras ações também de outros vereadores que vêm paralelo a isso, para que Mariana dê a resposta de que aqui nós não vamos permitir violência de gênero, que em Mariana nós não vamos permitir assédio, e em Mariana nós não vamos permitir feminicídio. Que essa situação, que esse ato nunca mais se repita na nossa cidade, Ulisses. Então as nossas ações elas vêm nesse sentido. Você mencionou aí o PV Mulher, né? E assim, não tem a ver, o que eu vou dizer agora não tem a ver especificamente com essa questão de violência, mas tem a ver com a questão da ocupação de espaços pela mulher. Tá? Hoje nós temos uma Câmara 100% masculina. Nós temos em Ouro Preto uma única vereadora, em Itabirito, idem. Tá? E várias ocasiões nós tivemos as 3 cidades aqui da região dos Inconfidentes. Aquele eu uso muito Mariana do Preto Itabirito porque é onde a agência Primaz tem a sua preferência e a sua intenção, missão de atuar. Né? Não seria o momento também, Pedro, de fazer uma união de forças, não só o PV, mas com o PT, com o PSDB, com todo mundo, para que houvesse já agora, 2026, uma movimentação para que as mulheres tenham melhores condições e mais oportunidades de atuação política, colocando as suas dores, levando o lugar de fala delas, aquilo que você falou, de escutar. Né? Uma coisa é quando a mulher relata a sua dor, outra coisa é quando você, homem, fala da dor da mulher. Certeza. Né? Para que a gente tenha, quem sabe em 2028, uma representatividade crescente a partir de 2028 da mulher na política maranhense? Com certeza. Inclusive, esse foi um dos chamamentos que nós fizemos no dia da marcha, de trazer a consciência, de motivar mais mulheres para estarem nesse lugar. Que seja através do PV Mulher, que seja através do PSTU. Uma coisa a partidária, né? A partidária. Inclusive, nós tivemos a presença da professora Patrícia Ramos, do PSTU, que também deixou lá sua palavra de forma muito efetiva também, levando esse empoderamento às mulheres. Né? É necessário que as mulheres estejam na política. Eu disse isso lá. É necessário que as mulheres venham para a política para justamente ocupar esses espaços de transformação. Porque aqui que não ficar naquele negócio de preencher cotas. Não, jamais. Que venham para poder, de fato, se elegerem, né? Então, eu acho que tudo isso é uma construção. Acho que bem muito a calhar. Acho que é o momento da gente poder reforçar isso ainda mais. E nós, enquanto PV, temos trabalhado nessa linha, Luiz. Principalmente através do PV Mulher. Lembrando que ali naquele momento eu fui apenas a interlocução. Eu fiz o papel interlocutório. Eu fui a voz das mulheres do nosso gabinete. Mas a ação ela foi proposta pelo PV Mulher. A
a gente usou a nossa visibilidade, né, da rede social para atrair esses homens para esse momento, tá? Mas a voz é das mulheres. Perfeito, Pedro. Nós estamos chegando aqui a um tempo mais ou menos aquilo que a gente havia combinado e que é o tempo padrão aqui da entrevista Primaz, Pedro. Eu gostaria então de renovar e de reafirmar mais uma vez o nosso agradecimento pela sua presença, né? Os nossos votos de uma profícua atuação na Câmara. Obrigado. Né? Antes da entrevista, eu mencionava a você nosso propósito da Agência Primaz de ouvir mais, trazer esse ano mais vereadores aqui, principalmente os de primeira viagem, né? Para que a nossa população tenha uma condição de ver quem são essas pessoas, né? Num bate-papo descontraído como esse. Então, te agradeço muito. Obrigado. E deixo os nossos câmeras e o nosso microfone à sua disposição para que você, o chamamento, a mensagem que você quiser dar a quem nos assiste. Luiz, eu agradeço o espaço da Agência Primaz, poder estar aqui, poder me apresentar, falar um pouquinho da trajetória, né? Poder falar um pouquinho do nosso trabalho, nosso mandato, sem dúvida alguma, é gratificante. Deixar o nosso gabinete, né, à disposição de toda a população, dizer que, né, nós estamos aqui para trabalhar, não só, né, nós temos as nossas pautas prioritárias como a vida das juventudes, a promoção da igualdade racial, os direitos da comunidade LGBTQIA+, mas nós estamos aqui para todos os maranhenses, tanto aqueles que votaram em nós quanto os que não. Nós trabalhamos para todos. Dizer que estamos à disposição do gabinete e fiquem à vontade para nos conhecer o nosso gabinete também, nosso trabalho. Bom, e com isso, eu também, em nome da Agência Primaz, gostaria de apresentar a você que nos assiste, a você que nos acompanha, o nosso agradecimento e aproveitar para fazer um convite. Muito provavelmente, você está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. O convite é: participe, acesse, visite as nossas outras redes sociais e, principalmente, na última segunda-feira, a Agência Primaz inaugurou um novo site, uma nova era vinculada ao movimento, ao projeto Mais pelo Jornalismo. O projeto Mais pelo Jornalismo é uma ação de abrangência nacional, capitaneada por uma empresa chamada IMAX, que é uma empresa, a maior empresa de mailing e de disparo de releases do Brasil, e que descobriu que nos últimos 10 anos o número de empresas de mídia que foram descontinuadas, que foram fechadas, superou em mais de 2.000 as novas criadas, ou seja, uma queda absurda, muito forte, principalmente no jornalismo local. Então, a iniciativa do IMAX, do Mais pelo Jornalismo, é exatamente de fortalecer o jornalismo local e combater os chamados desertos de notícia. Não é o caso da região dos Inconfidentes, mas a Agência Primaz tem a extrema honra de ter sido o único veículo de mídia da região dos Inconfidentes escolhido, assim como já tínhamos sido em 2022 e 2023 pela Google's New Initiative. Então, está aqui sendo mostrado a cara do nosso novo site. Muita coisa vem por aí e a gente espera continuar tendo a atenção, o carinho da nossa audiência. Então, convido, o endereço é o mesmo, né? agenciaprimaz.com.br, que vocês nos visitem e nos deem o prazer de tê-los conosco. E, inclusive, dentro dos nossos processos ou projetos especiais, como é a Entrevista Primaz, que volta daqui a uma semana, muito provavelmente com a convidada, a DJ Viviane Barcelos. Estejam em paz e até a próxima. Muito obrigado.